Sejam muito bem-vindos ao painel sobre reforma tributária, necessidades e possíveis impactos sobre o segmento de equipamentos e dispositivos médicos. Os nossos outros dois palestrantes, o Dr. Nelson, o professor Nelson e o Felipe, do escritório de advocacia tributária, estão a caminho, ficaram presos ali no congestionamento para cruzar a rodovia, mas já eles vão estar aqui conosco. Como todos nós sabemos, a reforma tributária é algo que vem já há muito tempo em discussão, né? Quando a gente fala muito tempo, eu acho que é mais do que a indústria, o comércio, a economia brasileira em geral e a gente como cidadão gostaria de aguardar, né? Nós estamos falando de algo que vem se arrastando há 30 e poucos anos, mas que aparentemente caminha agora para se não uma resolução, mas principalmente eu acho que caminha agora para algum tipo de entendimento e endereçamento para que o Congresso vote essa PEC de reforma tributária. Para nós, da indústria em geral, e especificamente o setor de dispositivos e equipamentos médicos, é de fundamental importância a reforma tributária por várias razões. Primeira razão, eventualmente para algumas pessoas até simbólica, mas é a sinalização clara de uma maior previsibilidade em vista de segurança jurídica. É muito difícil você pensar a longo prazo num negócio em que você não sabe exatamente como as regras vão ser estabelecidas ou serão aplicadas, principalmente no que se refere a tributos. É importante ter a previsibilidade. Por outro lado, é de fundamental importância também para a indústria em geral, porque nós temos, e todo mundo aqui já ouviu falar, do impacto do custo Brasil, né? Impostos no Brasil têm uma carga extremamente alta, vis-à-vis outros países de importância equivalente do Brasil, chamados países de renda média, e no nosso setor de dispositivos e equipamentos médicos não é diferente. A nossa carga tributária é bastante alta, em que pese ao longo de muitos e muitos anos, e aí vamos colocar 30 anos também, tenha se estabelecido uma série de isenções e convênios que, de alguma maneira, contribuíram para que a gente tenha uma taxa ainda menor hoje do que poderíamos chegar a ter se não fossem essas concessões e de isenções e mesmo assinatura de convênios interestaduais, o ICMS, no sentido de minimizar essa carga. Além de toda a complexidade e custo que isso traz no gerenciamento de tributos dentro das nossas empresas. O que isso faz? Isso tira a competitividade do país. Nós estivemos, ao longo de todo o período da pandemia, observando e sendo instados a questões relativas às mudanças das cadeias globais de abastecimento. Essas mudanças das cadeias globais de abastecimento necessariamente trazem a perspectiva de uma maior competitividade. Se nós não temos previsibilidade, se nós não tivermos redução do custo do Brasil, vai ser muito difícil competirmos no cenário internacional que está se desenhando, não só em função da pandemia, mas também por questões geopolíticas que têm se alterado nos últimos anos. Isso tudo colocado traz para a reforma tributária não o sentido que muita gente gosta de dar e a gente não acredita e nem preconiza isso. Não existe bala de prata em nada. O que existe é mais um elemento que contribui para que as coisas caminhem no sentido correto. Se nós queremos tornar o país mais competitivo, queremos transformar o país no sentido de ser mais atrativo ao capital, seja ele capital nacional, seja ele capital internacional, a reforma tributária tem um papel importante a cumprir aí. Por outro lado,
existe, obviamente, todos nós do setor de saúde acompanhamos, a retomada das conversações sobre o complexo econômico e industrial da saúde. Ou seja, tudo isso somado transforma essa questão da discussão da PEC da reforma tributária em algo absolutamente necessário para o setor, para que nós tenhamos a oportunidade de aproveitar uma janela de oportunidade que se abre para o país, não só na questão, como foi trazida há pouco no painel de ESG, numa questão sul-sul, pensando em termos geográficos no mundo, mas que o Brasil possa ser um competidor, um player importante na área de dispositivos e equipamentos médicos em nível global, para que as nossas empresas instaladas no Brasil, e a Abmed tem no seu grupo de associadas, dentro do seu grupo de associadas, aproximadamente 23 unidades industriais operando, a gente possa trazer mais investimentos para que esse número se amplie. Nós pugnamos sempre pela necessidade de que qualquer tipo de reforma ou alteração do ponto de vista do complexo econômico da industrial da saúde se faça de maneira inclusiva, independente da origem de capital, porque senão nós vamos esbarrar em outro tipo de problema que também pode cercear a capacidade competitiva do país, que é o isolamento tecnológico em relação aos países mais avançados. Então, para trazer um entendimento até de como a Abmed vem trabalhando esse assunto, a gente resolveu trazer esse painel para dentro do âmbito da hospitalar. Convidamos, então, o Gustavo da LCA, que tem nos apoiado, Gustavo Madi da LCA, que tem nos apoiado nas avaliações das diversas alternativas de PECs que foram apresentadas, e ele vai nos trazer aqui a sua percepção sobre como está se desenvolvendo, ou quais são os potenciais impactos que se colocam. Temos também a presença aqui do professor Nelson Machado, do CECIF, que acaba de se juntar a nós aqui, que é o Centro da Cidadania Fiscal, ele que é diretor executivo lá, para trazer também uma perspectiva mais ampla e uma explanação mais ampla sobre a questão efetiva do que é um imposto IVA, um imposto único aplicado, imposto de valor agregado aplicado sobre o consumo. E depois, imagino que também vai conseguir trazer a visão de um tributarista, que é o Dr. Felipe. Então, eu pediria, já que temos aqui a presença já do professor, para que ele abrisse, então, esse debate, apresentando um pouco a perspectiva, professor, do que é o imposto de valor agregado aplicado ao consumo, ou seja, a perspectiva teórica macro da contribuição que foi feita pelo CECIF para essa discussão da reforma tributária. E antes do senhor iniciar, eu tenho que me despedir de vocês. O Felipe, que é o nosso diretor regional lá em Brasília, vai dar continuidade aqui ao painel. Eu tenho que ir para outro evento que a Abmed está fazendo em paralelo, mas desde já agradeço a presença de todos e desejo aí um bom painel. Muito obrigado. Ok. É minha palavra? Ok, muito obrigado. Uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, minhas desculpas pelo atraso, absolutamente involuntário. Eu estou desde as 3h40 parado ali no retorno ali. Então, mas deu tempo de chegar, né? Eu espero poder contribuir com o debate aqui. Eu queria começar dizendo que a reforma tributária que está sendo discutida, que aparece nos jornais, na televisão, essa coisa toda, é uma proposta de alterar, de modificar os impostos sobre o consumo. É importante a gente ter presente que a grande maioria dos países cobram tributos, cobram impostos, basicamente em cima de 3 grandezas econômicas. Cobram tributos sobre o fluxo da renda, que todos nós
recebemos do nosso salário, dos nossos juros, dos nossos aluguéis e assim por diante. Então, tributa a renda. Depois tem o tributo que incide sobre o consumo, aquilo que as pessoas consomem, arroz, feijão, batata, carro, foguete, enfim, qualquer coisa que ele consuma tem o imposto sobre o consumo. E a diferença entre esses dois fluxos, renda e consumo, vira propriedade, vira poupança, vira investimento. Então, se cobra também impostos sobre a propriedade. Nós temos aí como exemplo o IPTU, o ITR, o IPVA, todos vocês conhecem bem. Então, o que nós estamos discutindo neste momento no Congresso Nacional é o imposto sobre o consumo. O Brasil ele tem uma peculiaridade muito interessante, que a gente não tem um imposto sobre o consumo, nós temos vários, né? Nós temos vários. Nós temos o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, o PIS, o COFINS, que são contribuições federais, o ICMS, que é uma contribuição estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. Esse conjunto de impostos, eles acabam criando uma grande complexidade no sistema tributário. Aqueles que atuam nesta área costumam dizer que o sistema tributário nosso é quase que um manicômio, é um lugar de doido, é um lugar de maluco, porque é absolutamente impossível se compreender esse sistema. É por isso que nós do Centro de Cidadania Fiscal, que estamos trabalhando na construção de propostas há quase 8 anos, quando nós começamos a pensar uma nova proposta, um novo sistema tributário, nós escolhemos alguns princípios e construímos a proposta a partir desses princípios. O primeiro princípio é o princípio da simplicidade. Então, buscar a simplicidade. Então, a proposta nossa é de unificar os 5 tributos em apenas um só. Então, IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS, tudo é trabalhando com um único imposto que a gente chama de IVA ou IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Com isso, a gente junta todas as bases tributáveis e não vamos mais ficar discutindo se isso aqui incide ISS, se incide ICMS e assim por diante. Acaba a discussão. O IBS junta, agrega, unifica, desfragmenta a base tributável do nosso país. Então, essa é o centro da proposta. Mas eu queria chamar a atenção que o princípio da simplicidade não se trata simplesmente de juntar os 5 impostos em um só. É muito mais que isso, porque quando a gente junta todos em um só, nós estamos juntando todas as legislações do ICMS. O ICMS é uma legislação, é um tributo de competência estadual. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, nós estamos juntando 27 legislações. Isso significa, gente, que a legislação do ICMS de um estado só, mais ou menos um regulamento desse tamanho assim, 10, 15 mil páginas. Agora, imagine uma empresa que tenha que realizar negócios com os 27 estados. Tem que conhecer uma legislação que, se empilhada aqui, vai do chão ao teto. Então, quando eu falo que a gente vai juntar num imposto só, parece coisa pouca, mas não, nós estamos juntando 27 legislações. Além disso, quando a gente junta o ISS, que é um imposto de competência municipal, nós estamos juntando mais 5.570 legislações de cada um dos municípios, que a competência é deles. E podem argumentar, não, mas as legislações do ISS são tudo muito parecidas. Pior ainda, porque se fosse bem diferente, eu tinha um destaque. Mas como é muito parecida, a de São Paulo com a Rio de Janeiro é muito parecida, mas não é igual. Então, você tem que conhecer bem para conhecer as diferenças para aplicar com segurança jurídica. Além disso, a gente vai
juntar também o PIS e o COFINS, que é um conjunto de legislação federal com jurisprudência que também é uma infinidade de regras, normas e exceções. Então, a ideia é juntar tudo isso, esses impostos, em um único imposto e toda a legislação em uma única legislação. Uma legislação uniforme para todo o país. E a proposta nossa é que também a gente tenha uma alíquota uniforme. É fundamental que a gente tenha uma alíquota uniforme. O que significa uma alíquota uniforme? Significa que nós vamos ter, dentro de um mesmo território, uma alíquota igual para sorvete, arroz, feijão, batata, carro, avião, roupa, sapato, tudo teria a mesma alíquota. Então, nós não vamos ter que ficar discutindo se tal coisa é esta ou aquela alíquota, se é 7 ou se é 12. Não, alíquota uniforme para todo o território nacional. Quando a gente diz alíquota uniforme, eu quero dizer que os estados e os municípios poderão alterar a sua alíquota, desde que, claro, aprove uma lei no seu território com os seus cidadãos. Ele vai poder mexer apenas na alíquota. A legislação continuaria sendo uniforme. Então, esse é o primeiro princípio que nós adotamos para construir o modelo, o princípio da simplicidade. O segundo princípio é o da neutralidade. O que significa o princípio da neutralidade? Significa que nós vamos construir a proposta que está no Congresso, tanto a PEC 45 quanto a 110, ela trabalha com a ideia de que a reforma não trará aumento de carga tributária. Isso é um pressuposto, isso está no modelo, isso está no desenho. E como é que a gente pode garantir que não vai haver aumento de carga tributária? A garantia está no modelo de cálculo, de definição de qual vai ser a alíquota que deve ser utilizada. Qual é a alíquota que vai ser utilizada? A alíquota que vai ser utilizada é aquela alíquota que efetivamente consegue recompor a arrecadação existente hoje. Porque hoje nós temos a alíquota de energia elétrica, vai de 20% a 25%, 30%. A alíquota de comunicação, que é 18%, 19%, 20%, 30%, dependendo do estado. Arroz, feijão, que é 10%, 12%, depende de cada lugar, da cesta básica. Enfim, cada lugar, cada tipo de coisa tem uma alíquota. Então, hoje, objetivamente, ninguém sabe quanto é que está pagando de imposto quando compra uma garrafa de água, quando compra uma cadeira, quando compra um automóvel. Sabe. A proposta é que a gente vai criar uma alíquota que seja aquela capaz de manter a arrecadação. Então, não vai aumentar a carga. Por quê? Porque a carga já existe hoje. Essa carga está dada. O volume de arrecadação de PIS, COFINS, ICMS, ISS está dado. Então, vai se tomar esse montante arrecadado e vai se verificar quanto que precisa ser a alíquota para poder garantir a mesma carga tributária. Então, o princípio da neutralidade. Não haverá aumento de carga tributária. Agora, é claro que haverá mudança de preços relativos. Por quê? Porque, claro, hoje os preços são distorcidos pelo viés da tributação. A hora que a gente colocar uma alíquota uniforme, alguns produtos terão alíquotas menores do que tinham antes, outros terão alíquota maior do que tinham antes. Então, isso vai mexer nos preços relativos. Algumas coisas deverão ter menos tributo, outras coisas deverão ter mais tributo. Mas, no conjunto, no agregado, não haverá aumento de carga tributária. O terceiro princípio que eu quero trabalhar aqui é o princípio da não cumulatividade. O que significa o princípio da não cumulatividade? Significa que nós não vamos ter acumulação de impostos nos produtos e serviços. Nós vamos retirar todo o tributo do processo de produção, investimento e exportação. O que significa isso? Como é que garante isso? É que o IBS é um imposto que funciona num modelo
de cobrar a tributação em cada elo da produção e da distribuição. Ou seja, a indústria A produz algo, passa para a indústria B. Quando a indústria A produz, vende, ela recolhe uma parcela do imposto, mas esse imposto recolhido pela empresa A será crédito da empresa B. Então ela não pagou nada, ela recolheu 20, mas passou para a empresa B pagou os 20 para a empresa A e vai ficar com crédito ali na empresa B. A empresa B produz, passa para C, vai recolher um pouquinho mais de imposto e vai passar para a empresa C. E assim sucessivamente, até que chegue, claro, no último elo dessa cadeia de produção, que é quem? Somos nós, é o setor povo, que então vai pagar o imposto, porque o imposto é, lembre-se do começo da palestra, é o imposto sobre o consumo. Então, com esse mecanismo de débito e crédito e a garantia da não cumulatividade, ou seja, o imposto não acumula no produto, nós podemos garantir que no processo de produção, distribuição, haverá total desoneração. Então, quando me perguntam, mas a indústria vai pagar mais? Não, não. A indústria vai pagar zero, o serviço vai pagar zero, a agricultura vai pagar zero. Por quê? Dentro do sistema de débitos e créditos, o imposto é zero. A tributação está totalmente, a produção está totalmente desonerada. A produção, o investimento e a exportação, totalmente desonerada. Não há resíduo tributário no conceito. Apenas o consumidor final é que vai efetivamente pagar o tributo. Por isso que a gente chama de tributação sobre o consumo. Bem, essa é o conjunto, é a linha geral do nosso modelo de tributação sobre o consumo do IBS. Para que essa reforma tributária funcione, seja operacional, ela precisa se assentar em 3 pilares. Isso é muito importante. O primeiro pilar é o pilar do direito material, claro, simples, compreensível. Então, ter uma legislação que seja clara, que seja compreensível. O segundo pilar é que a gente tenha um sistema absolutamente informatizado. Isso é muito importante. Vai ser preciso construir um sistema informatizado de tal forma que todas as empresas, todos os estados, todos os municípios tenham acesso a esse mesmo sistema informatizado. Esse sistema vai funcionar quase que um sistema bancário. Todo mundo aqui entra no Internet Banking e sabe o depósito que fez, o pagamento que fez, o PIX que fez, o saldo que está devendo, sabe tudo. O banco também sabe e o cliente também sabe. Então, a ideia é que haverá um sistema informatizado cuja única obrigação da empresa, cuja única obrigação dos participantes é emitir o documento fiscal, ou seja, é comunicar o fato ao fisco. Feito isso, todo o sistema vai estar automatizado. Pode-se até, como se está tentando e já está em andamento no governo federal, a declaração do imposto de renda pré-preenchida. Hoje isso já é corriqueiro. Nesse modelo, para o imposto sobre consumo, teremos algo semelhante. O sistema informatizado, recebendo a informação da nota fiscal eletrônica, do que foi vendido, o valor, o imposto, etc. Ela faz todos os cálculos de débito e crédito e oferece ao final do período a guia para você recolher a diferença, se for o caso, ou de pedir de volta, se por acaso você acumulou crédito por ter um volume de exportação ou de investimento muito elevado. Professor, 5 minutos, por favor. Estou caminhando para isso. Obrigado. E o terceiro elemento desse tripé é uma administração tributária eficiente e moderna. Aí nós estamos propondo que, como esse tributo será de competência compartilhada,
ou seja, competência da União, dos estados e dos municípios, a proposta é construir um conselho federativo do IBS, onde terão participação paritária a União, Estado e município. E é essa entidade que vai, então, fazer a arrecadação compartilhada, centralizada, a fiscalização compartilhada, centralizada, de tal maneira que a fiscalização se faça de uma maneira eficiente e não tenha aquela situação de chegar lá 3 fiscais de mãozinha dada, um federal, estadual, municipal, né? Não é isso. Então, é algo bastante programado, definido com muita clareza. E esse Conselho Federativo terá, então, a competência não só de administrar e arrecadar o tributo, mas também de resolver o contencioso. E esse Conselho Federativo terá um modelo de gestão semelhante às grandes corporações, onde nós vamos ter uma Assembleia Geral, onde tem assento todos os estados, todos os municípios e a União, com o seu voto ponderado por um peso que pode ser arrecadação, população, algo semelhante. Depois teria um conselho de administração e uma diretoria que então vai tocar a administração dessa massa de recursos que nós estamos falando aí da ordem de 800, 900 bilhões por ano. Então, a proposta da reforma é isso: simplicidade, neutralidade e não cumulatividade e uma administração eficiente para dar conta dessa modernidade que a gente está propondo. Era isso, muito obrigado. Obrigado, professor. Agradeço o nome da BIMED. E desse racional construído lá no âmbito do Centro de Cidadania Fiscal, nasceu a PEC 45, proposta em 2019, pelo deputado Baleia Rossi, que foi o carreador, signatário, carreador da ideia para dentro do parlamento. Mas nós temos uma outra PEC semelhante, que é a PEC 110, também de 2019, que surge de todo o estudo do ex-deputado Luiz Carlos Raul, estudioso também do Sistema Tributário Nacional. E hoje essas duas PECs elas estão sendo objeto de escrutínio por parte dos parlamentares, dos deputados nesse momento, no Grupo de Trabalho da Reforma Tributária. E eu gostaria de chamar o Gustavo Madi, consultor da LCA, quem conduziu o trabalho encomendado pela BIMED sobre os possíveis impactos dessas duas PECs no segmento de equipamentos dispositivos médicos. Então, o Gustavo vai falar para a gente um pouquinho as nuances dessas duas PECs, diferenças e como isso poderia impactar no nosso segmento de equipamentos dispositivos médicos. Ao final das exposições, se a gente tiver tempo, nós vamos abrir para perguntas. Tem algumas pessoas querendo contribuir, mas a gente vai fazer isso ao final das contribuições. Por gentileza, Gustavo, eu vou convidar o professor Nelson para a gente tomar assento na plateia para ficar mais fácil de acompanhar a apresentação. Boa tarde. Obrigado, Felipe. Agradeço também a BIMED pelo convite. É um prazer estar aqui participando da feira, fazendo essa apresentação sobre os impactos da reforma tributária e falar desse setor de equipamentos médicos hospitalares. Eu vou falar de pé aqui que eu tenho uma apresentação, aí eu consigo me movimentar melhor. Tá indo? Pra cá? Que eu aprendi a apertar o botão certo agora. Bom, é uma breve caracterização desse setor, né? Então, é o setor que a gente está chamando de equipamentos médicos de uso hospitalar. Só olhar em volta que a gente entende exatamente do que a gente está falando. Qual o tamanho desse mercado no Brasil nesses últimos anos? Deixa eu ver se agora aprendo o pointer também, boa. Da ordem aqui de 6 a 8 bilhões de reais em vendas por ano, em 2020 chegando a 12 bilhões. Então, uma indústria bastante grande, ocupada
parte pela produção nacional, parte por importações. As importações são uma parte relevante dessa indústria, chegou a 60%, 61% em 2020, percentual um pouco menor nos anos anteriores. O número de equipamentos médicos em estabelecimentos de saúde também tem crescido bastante ao longo desse tempo. Ele basicamente dobrou em uma década, entre 2010 e 2020. E eles representam um pedaço importante dos gastos incorridos pelo setor de prestação de serviço de saúde. 5,3% do que os hospitais, os laboratórios, as clínicas consomem é de equipamentos médicos hospitalares. Isso representa 2% da produção do setor de serviço de saúde. A tributação em cima desse setor, como o Nelson falou agora, e como em todos os outros setores, é bastante complexa de entender, incide tributos diferentes, com formatos diferentes, alíquotas diferentes, bases de incidência diferentes. Então, para PIS/COFINS, a gente tem basicamente 2 tributos. Eu vou passar muito rápido aqui, porque não dá para explicar tudo isso. Basicamente, para cada tipo de produto, você tem uma tributação diferente. Mais do que isso, o mesmo tipo de produto em 2 empresas diferentes podem ter tributação diferente. Então, como o Nelson disse, é absolutamente impossível saber qual é a carga tributária precisa em cima de um determinado produto. A gente tem o PIS/COFINS, com essas complexidades, a gente tem o ICMS, dentro do ICMS tem basicamente 8 alíquotas diferentes, a depender do tipo de produto, e tem vários casos de isenção ou redução de base de cálculo ou algum tipo de benefício fiscal para alguns tipos de produto, isso estão listados em convênios do ICMS. O IPI também, 8 alíquotas diferentes, a depender do tipo de produto, variando de 0% a 20%. Combinando tudo isso, a gente tem mais de 100 arranjos tributários distintos dentro desse setor, que fazem um range de carga tributária que varia simplesmente entre 2,4% para alguns instrumentos e materiais de uso médico, ou em outras máquinas e equipamentos. Aqui são os itens, né? Uma segmentação do que a gente está chamando de equipamentos de uso médico hospitalar. Então, vai de 2% a 68%. Então, é mais ou menos fácil imaginar, bom, qual é a carga tributária desse meu produto? Tá fácil, tá nesse intervalo aqui. Para cada empresa, para cada produto, a gente vai fazer uma carga. Aqui a gente pôs a mediana e tal, a gente também tem o cálculo das médias. Em geral, a carga tributária em cima desse setor, ainda que tenha muitos casos de benefício fiscal, muitos casos de alíquotas reduzidas, é bastante elevada, digamos, mais elevada do que a média da economia. O que diz a reforma, eu não vou precisar passar por esse slide, porque o Nelson aqui já explicou, né? Então, muito rapidamente, só para relembrar, é a substituição desses tributos de consumo por um tributo chamado IBS, no formato IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Ele vai sendo cobrado ao longo da cadeia produtiva e vai entrando no sistema de débitos e créditos. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco aqui para isso daí ficar um pouquinho mais claro. Um ponto interessante aqui também, só para complementar a explicação, é o período de transição, né? Como é uma mudança muito significativa na forma como se faz a tributação,
e com impactos setoriais muito distintos. Então, só lembrando da tela anterior, né? Atualmente, uma diversidade, uma heterogeneidade muito grande nas cargas tributárias, a depender do produto, a depender do setor. Qual é a ideia com a reforma? É que isso se homogeneize, que fique todo mundo mais uniforme. Portanto, quem paga menos atualmente vai ter aumento de carga, quem paga mais vai ter redução de carga, e isso vai rebater, evidentemente, em preços relativos, né? Os setores das empresas vão rever os seus preços de acordo com essa nova condição tributária. Como essa mudança é muito forte, ela não pode ser feita de uma maneira muito repentina. Então, você vai ter um período de transição para que essas coisas, esses preços, essas novas relações se acomodem na economia. Então, período de transição de 6 a 7 anos, a depender da proposta, entre a 45 e a 110, isso ainda está sendo definido, debatido como será feito. Acho que outro aspecto interessante de completar aqui da reforma é que, para todos os produtos, vai ter o IBS com uma determinada alíquota, a princípio uniforme, mas para o final da apresentação também vou fazer um comentário sobre isso. E, além disso, o imposto seletivo. O imposto seletivo ele tem uma finalidade que a gente chama de extra fiscal, né? Ele tem uma finalidade de desestimular o consumo de determinados itens que se entende prejudicial à saúde ou à sociedade. É fácil entender: cigarro, bebida alcoólica, combustíveis fósseis, basicamente esses ou coisas desse tipo, não sai muito disso. Outro ponto interessante, né, é o cashback. Então, ao se estudar, ao se aprofundar o entendimento, né, dos efeitos da reforma, foi ficando claro que, de um modo agregado, a reforma contribui para a melhora da distribuição de renda, no sentido de que hoje a tributação de consumo hoje a gente chama que é regressiva, está cobrando percentualmente mais da população de renda mais baixa do que da população de renda mais alta. A reforma também equaliza isso, né? Tira um pouco da regressividade. Mas como tem alguns produtos hoje que são desonerados com base na ideia de que são consumidos por população de baixa renda, basicamente estou falando de produtos da cesta básica, se teve uma preocupação de que isso poderia ter um impacto nessas populações. E aí, para isso, fizeram, né, para contornar isso, um cashback, que é uma devolução do tributo pago para populações focalizadas, né, que dependem de algum tipo de auxílio, para compensar esse eventual aumento da tributação. De um modo geral, os benefícios esperados da reforma tributária, acho que já falamos bastante sobre isso, tanto o Fernando na apresentação como o Nelson. Então, melhora do ambiente de negócio, é muito difícil planejar investimentos de longo prazo sem saber como vai ser a tributação. Maior transparência para os contribuintes, menor litigiosidade, custo de compliance. Então, hoje, o que as empresas usam de horas de funcionários para as obrigações acessórias, né, para preencher as informações necessárias para calcular qual o imposto a ser pago, é muito grande. Com a simplificação trazida pela reforma, se entende que isso vai reduzir bastante. Isso representa um ganho de eficiência para a economia como um todo. Outro ponto é que a complexidade do sistema tributário hoje carrega uma litigiosidade muito grande. O volume de ações discutindo questões tributárias equivale, né, pegando o valor de todas as ações, equivale a 75% do PIB. Então, toda a riqueza que o país consegue produzir ao longo de um ano,
75% disso é o que está sendo discutido nos tribunais a respeito de litígios tributários. É uma perda de eficiência também muito grande. Uma maior cooperação entre os entes federativos com o fim da guerra fiscal, a redução de custo das empresas pela eliminação do resíduo tributário. Nelson já explicou isso, eu vou já pular para o outro slide para explicar melhor. Incentivo ao investimento, maior competitividade das exportações. Tudo isso deve trazer, espera-se que traga, um aumento de produtividade e, portanto, crescimento econômico. Sobre a alíquota única, né? Do ponto de vista técnico, existe um grande, acho que não é um consenso, porque consenso é demais, né? Mas uma grande maioria dizendo, tem que ser alíquota única, né? Quanto mais uniforme for, melhor. O que o mundo faz? O mundo usa esse padrão de tributação no formato imposto sobre valor adicionado, buscando o menor número de alíquotas possível. Então, dificilmente se consegue ter toda a economia com uma única alíquota, mas também não pode ter uma diversidade muito grande de alíquotas pelo problema de classificação, pelo problema de distorção do incentivo ao consumo. Então, você ter 2, máximo 3 alíquotas diferentes é uma coisa que acaba fazendo algum sentido para você fazer alguma coisa bem focalizada, né? Não pode entrar num leilão onde todo mundo vai querer a sua alíquota reduzida, evidentemente, mas tem alguns setores que talvez mereçam ou precisem ter algum olhar diferenciado, e saúde é um setor que, em geral, tem ou costuma ter um olhar diferenciado pelos países que adotam esse padrão de tributação. Então, um levantamento feito com 118 países que adotam esse modelo de IVA, praticamente mais de 80% deles têm algum tipo de tratamento diferenciado para saúde, seja com redução de alíquota ou seja não cobrando sobre serviços privados de saúde. Como é que isso está para trás da cadeia, né? Que é o que interessa ao estudo que a gente fez para equipamentos médicos hospitalares. Também existe alguma diferenciação, mas um pouco mais rara, né? 30% dos países adotam alguma alíquota diferenciada para equipamentos médicos de uso hospitalar. A reforma elimina o resíduo tributário, como a gente falou, né? Esse resíduo tributário é um custo para as empresas, que acaba tirando a competitividade das empresas, tanto nas exportações como na concorrência com importados. Então, o Brasil é caracterizado por ser um país exportador de commodities e tem muita dificuldade de exportar produtos de maior valor adicionado. Tem várias razões para isso, evidentemente, mas ter um modelo tributário disfuncional que vai criando custos tributários ao longo da cadeia é certamente um fator que contribui para isso, contribui para sermos um país de exportação de produtos muito básicos, porque quanto mais a cadeia vai se sofisticando, mais você vai acumulando de resíduo tributário, mais você vai perdendo competitividade. Raciocínio análogo acontece na concorrência com importações. Então, o produtor nacional vai vender, digamos, para um governo onde não tem a tributação. Só que dentro da cadeia produtiva dele, ele está onerado pelos impostos dos elos anteriores da cadeia. O produtor internacional não tem essa mesma oneração. Então, ele está na frente, ele está numa posição competitiva melhor do que a produção daqui. Usando aqui meus últimos 2 minutos, deve ser, para dar um exemplo numérico, afinal, a gente vai fazer uma palestra de economia, a gente resistiu, né, Verônica? Mas tem que ter uma tabela, tem que ter um pouco de número, né?
Então, vamos tentar aqui fazer um raciocínio um pouco mais complexo de como funciona a tributação hoje e como funciona depois da reforma. Então, vamos pensar num serviço que tem um preço básico, sem o tributo do próprio serviço, de R$11.000. Porque 11 mil, um valor aqui, né, só para poder fazer a conta. Em cima disso, vai incidir os tributos sobre os serviços. Basicamente, PIS/COFINS e ISS, por hipótese aqui para fazer o exercício, uma alíquota de 3,65% do PIS/COFINS, 5% do ISS, aplicado sobre o preço final. Fazendo as contas, isso daria R$1.000. São 2 tributos cumulativos nessa cadeia de serviço, com essas alíquotas. É fácil de calcular? É fácil de calcular. Pega a alíquota, multiplica pelo preço final, está dado quanto você precisa pagar de tributo, que incide diretamente sobre a sua atividade. Mas não para por aí, porque para fazer essa sua atividade, você precisou comprar insumos. Você precisou comprar, como exemplo aqui, serviços de telecomunicações, computadores, energia, enfim. Você precisou comprar várias coisas. Essas coisas têm os seus respectivos preços, dentro dos quais tem os respectivos tributos que incidem sobre cada um desses setores. Por hipótese aqui, para fazer a conta, eu supus que os tributos sobre esses insumos equivalem a R$1.000. Tudo somado, o que acontece? O preço final desse serviço pago pelo contratante é de R$12.000. Desses R$12.000, como é que se distribui essa renda? R$2.000 em tributos e R$10.000 é o que fica liquidamente para quem prestou o serviço. Muito bem. Bom, o que acontece depois da reforma? Vamos pensar, então, nessa mesma ideia de que o preço desse serviço vai ser agora de R$12.500. Daqui a pouco eu explico, vocês vão entender o porquê. Desculpa, o preço do serviço sem nenhum tributo é de R$10.000, a mesma coisa que fica com esse fornecedor aqui, ou seja, a situação para ele ficou equivalente. Mas como é que ele apura agora o tributo? Mudou um pouquinho, porque ele apura em cima desses R$10.000 a alíquota do IVA, eu supus aqui 25%, R$2.500. Só que lembra, quando ele comprou os insumos, tinha lá toda a tributação em cima disso. Vamos supor, por hipótese, que essa tributação tenha continuado de R$1.000. Então, quanto que ele vai pagar adicionalmente? Essa diferença entre os R$2.500 e os R$1.000 que ele já pagou no preço dos insumos que ele comprou. Ele só pagou antecipadamente. Se o que tiver de tributo aqui for um pouco menor, nenhum problema. Ele vai pagar aqui um pouco mais para compensar, de modo a ter R$2.500 no final da história. Qual que é a ideia aqui? Embora o preço final possa ter aumentado de 12.000 para 12.500, o custo de quem vai adquirir o produto dessa empresa aqui, digamos que é saúde, mas pode ser qualquer outra, diminui, né? Vira R$10.000. Por quê? Porque esses 2.500 vão ser recuperáveis na forma de crédito para quem está no elo seguinte da cadeia. Essa é a lógica de funcionamento. Então, embora tenha reflexos em preços relativos, tem reflexo também no custo de aquisição, e esse reflexo ao longo da cadeia produtiva normalmente é de redução do custo por conta da eliminação do resíduo tributário. O resíduo tributário para essa empresa aqui é esses 1.000, né? Para essa empresa aqui seria os 2.000. E esse resíduo tributário vai aumentando ao longo da cadeia conforme ela cresce.
Muito bem, então, só para concluir, né, as reformas que a gente está analisando aqui, a reforma da tributação de consumo, busca alinhar a tributação de consumo com a experiência internacional, traz simplificação, traz transparência, traz eficiência, é o padrão mundial. A reforma reduz o resíduo tributário, aumenta a competitividade internacional. A tributação de equipamentos representa um alívio de custos para o setor de saúde. Essa é a ideia do exemplo numérico que eu dei ali. Embora, em algumas situações, o preço possa aumentar em termos de custo para quem adquire, caso o setor de saúde esteja dentro do sistema IVA, e deve estar, ainda que com uma alíquota menor, essa lógica aqui acontece por conta do aproveitamento de crédito. E, por conta dessa maior eficiência no sistema tributário, é de se esperar que isso traga um aumento de produtividade para a economia que se reflete em maior crescimento econômico. Muito bem, é isso. Acho que agora eu devolvo aqui para o Felipe. Obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Vou pedir para tomar os assentos novamente. Felipe Contreiras agora se junta a nós. Estamos com o tempo bastante apertado, mas a gente tem um tempinho aqui para fazer um último debate. Eu queria acrescentar, né, ao que já foi exposto pelo professor Nelson, pelo Gustavo, o posicionamento da ABIMED enquanto entidade representante do segmento de equipamentos e dispositivos médicos. Como o Gustavo bem mostrou para nós, a maioria dos países que hoje tem o IVA, né, como imposto de consumo, eles praticam algum tipo de alíquota diferenciada, seja alíquota zero, né, uma alíquota bastante reduzida. Olhando para a cadeia de saúde hoje, para o cenário de saúde, seja na perspectiva pública, na saúde suplementar, o Brasil está numa situação bastante desconfortável. E por mais que a reforma preveja, né, o repasse desses tributos para o consumidor, nós defendemos que nós não temos condição hoje de aumentar o valor lá na ponta dos serviços de saúde, dos produtos de saúde, seja na perspectiva privada ou mesmo na perspectiva pública, onde o SUS, né, é um dos principais, cerca de 45% do gasto de saúde hoje é com o SUS. Então, aumentar o tributo é fazer o Estado cobrar mais de si mesmo. E quando esse recurso ele volta para o Estado, ele volta para o Tesouro, não volta para o orçamento da saúde. Então, esse é um debate que a gente tem travado lá em Brasília, nas nossas ações, junto ao governo federal, ao executivo, né, Bernardo Api, lá no Ministério do Desenvolvimento do Comércio, e também junto ao Legislativo. Nós temos tratado desse tema lá com o GT da Reforma Tributária, com o relator, com o Agnaldo Ribeiro, com o Reginaldo Lopes, é o coordenador do grupo de trabalho, levado esse pleito de que se o Brasil, de fato, quer caminhar para a OCDE, quer fazer parte, né, dessa organização, ele deve também praticar alíquotas diferenciadas para a saúde. No que pese a CNI defender que a alíquota de 25% ela é interessante para a indústria, a nossa indústria ela é diferenciada. Como o Gustavo colocou, a gente tem uma série de benefícios hoje, de penduricalhos, vamos chamar assim, que tornam alguns itens, alguns subsegmentos no nosso segmento mais baratos no fim do dia. Então, se a gente for pensar num pool, né, num ponto médio, onde a gente tem uma alíquota que ela seja razoável, em torno de 9%, né, Gustavo, que o estudo apontou, nós temos alguns segmentos que vão sofrer. Por exemplo, a ortopedia, que tem o convênio 1 de 99, o convênio 126 de CMS, mas que prevê também isenção de PIS e COFINS. Então, nós tememos que algumas empresas, de fato, sejam bastante afetadas. A lógica do cashback, a gente coloca em dúvida também, se vai ter capital de giro para poder fazer esse investimento agora para receber lá na frente. Mesma coisa para o consumidor, né, o consumidor de baixa renda. E a saúde, ela é essencial. Então, nós defendemos que, de fato, haja uma desoneração para a saúde. Hoje, o próprio Reginaldo Lopes já fala em 3 faixas, 3 alíquotas, né? Uma
alíquota de referência, em torno de 25%, 27%, uma alíquota diferenciada, já aventada para nós entre 12% e 15%, a gente briga que ela tenha teto de 10%, e uma alíquota zero para algumas situações específicas, como as vendas públicas, as vendas para entidades filantrópicas beneficentes, ou seja, privadas sem fins lucrativos, e nós, da indústria de equipamentos médicos, juntamente com a indústria farmacêutica, também pleiteamos e defendemos que haja uma lista de produtos estratégicos a ser desenvolvida pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o MIDIC e com o Ministério da Fazenda, estratégias para a saúde coletiva, seja no âmbito da saúde pública ou mesmo da saúde suplementar, mas que esses itens estratégicos que hoje gozam desses benefícios, desses penduricalhos que eu citei para vocês, eles possam ser contemplados. E que em nenhuma situação como a pandemia que nós acabamos de vivenciar, o Executivo tenha margem de manobra também para trabalhar alíquotas diferenciadas e colocar produtos nessa lista para favorecer o acesso. No fim do dia, o que a gente briga é que, de fato, o paciente ele tenha maior acesso lá na ponta. Dito isso, eu vou passar aqui para considerações finais, e no caso, Felipe, inicial e final também, já sabendo, né, Felipe, que uma intercorrência aí do trânsito dificultou a sua chegada. Vou pedir ao professor Nelson que inicie. Ok, obrigado, Felipe. Interessante a apresentação do Gustavo, eu acho que... 3 minutinhos, professor. Ok, esclarece bastante, mas eu queria dialogar um pouco aqui com as propostas que está sendo feita aí de redução, disso, daquilo. Eu queria dizer o seguinte, acho que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja, porque às vezes a gente deseja uma coisa, pensa naquela coisa, e depois aquela coisa não se revela exatamente daquele jeito. Então, eu queria colocar alguns pontos. Primeiro ponto, a questão de, na OCDE, ter alíquotas diferenciadas, se deve não a um conceito objetivo, mas a um momento histórico. Os IVAs que foram construídos no século passado, todos tinham essa ideia de reduzir o tributo para algum setor que fosse merecedor, por alguma razão e tal. Os tributos que foram criados a partir da década de 90 do século passado, praticamente eliminaram alíquotas diferenciadas. Segunda questão, as alíquotas diferentes que tem, normalmente não são para setor, né? São para lista de serviço, setor de serviço, não, para lista de serviço, para um tipo de bem específico. Então, é muito estabelecido. Agora, a outra questão importante é que a alíquota diferenciada no meio da cadeia é absolutamente inócuo. Só traz complexidade e só traz litigiosidade, não traz nada. O exemplo que o Gustavo apresentou é muito interessante. Ele pegou ali, ó, aqui no começo eu tinha R$1.000. Então, alguém pagou 10%, que era 10 mil o serviço ou o material, e pagou 1.000. Então, era 10%. Certo, 10%. Mas o que acontece no elo seguinte? Se o elo seguinte é 25, ele aproveitou o crédito e teve que recolher a diferença. Então, é absolutamente inócuo alíquotas diferentes no meio da cadeia. A nossa defesa é que a gente tem uma alíquota única do segmento da saúde. Não, mas não adianta, porque, veja, quando a gente está pegando algum tipo de produto, ele não dá para segmentar. Imagine o seguinte, vamos imaginar um salame. Você vai lá no supermercado, compra um salame. Alíquota, 25%. Agora, esse salame começou lá no agronegócio. O boi, alíquota zero. O serviço de marketing para vender salame, alíquota 10%. A embalagem, alíquota 25%. Tudo somado no último elo da cadeia.
Se o produto for de 25, todo mundo pagou 25. Não interessa se você pagou 10, se você pagou 15, você pagou 5. O que vale é a alíquota final, é a alíquota que vai, essa sim, incidir no consumidor. Por quê? Porque você tem débitos e créditos ao longo da cadeia. Você pagou menos. A única vantagem da alíquota reduzida no meio da cadeia é a redução do capital de giro. O custo do capital, não é o capital de giro, mas é a taxa de juros sobre o capital de giro. Então, é uma demanda absolutamente inócua. Não melhora o setor e traz complexidade. Porque aí você começa, aqui tem 5, ali tem 10 e tal. A outra questão importante é com relação às compras governamentais. O que está colocado na 110, no relatório do senador Roberto Rocha, é no sentido de que a arrecadação referente às compras dos entes, esse recurso vai pertencer ao ente federativo. Então, isso vai reduzir para as prefeituras, que são os maiores compradores do SUS, vai refletir numa redução do dispêndio que ele tem hoje com saúde. Porque ela não compra só saúde, claro, compra um monte de coisa. Mas a proposta é que esse recurso pertença efetivamente ao ente que está adquirindo. Se for União, é União, se for Estado, é União, é Estado. Isso para acabar com essa confusão dos protocolos que tem para isentar o ICMS disso, daquilo, aquela compra, aquela confusão para fazer esses convênios. Então, a ideia é que haja efetivamente a não tributação de um país, de um Estado ou de um ente federativo sobre outro. Bom, teria mais pontos aqui, mas eu vou parar por aqui. Acho que eu quero deixar bem registrado. A alíquota intermediária diferente é inócuo no sistema de débito e crédito. Obrigado. Obrigado, professor. Vou ouvir o Felipe. Por favor, Felipe. Obrigado, Felipe. Eu já conheço um pouco da posição da BIMED, a gente tem trabalhado há algum tempo em relação à reforma. E só fazendo um gancho com os apontamentos do professor Nelson, na verdade a BIMED, o que ela solicita? É que na proposta de reforma você contém um dispositivo que permita que alguns itens do setor da saúde eles sejam desonerados. Então não é que o setor por completo será desonerado, até porque o setor da saúde é muito complexo, muito grande. A gente tem serviços, a gente tem desde um atendimento médico ao medicamento, a aparelhos mais complexos, hospitalares. Então, para não engessar o sistema tributário, que você permita via lei complementar, que irá regulamentar o IVA, que lá, sim, alguns produtos considerados essenciais, eles venham a ter algum tipo de desoneração. Né? Então, esse é um ponto. E aí, a gente, assim, até dando como exemplo IVAs mais modernos, que são sempre citados durante as discussões do GT, o próprio Canadá e a Nova Zelândia são dois países que hoje tratam de tem diversas exceções à tributação do IVA, né? Inclusive o próprio Canadá, que hoje tem para o serviço de saúde uma tributação diferenciada. E em relação também à questão dos gastos, do cashback, com um ponto aqui que eu acho que é importante a gente lembrar. Hoje, embora se esteja discutindo a questão do teto de gastos, a regra vigente é a questão do teto. Ou seja, os gastos não podem aumentar de maneira desordenada, né? Sendo que o gasto do ano anterior ele tem que ser refletido pela atualização via IPCA. Ainda que você venha alterar essa regra que está se tentando via arcabouço fiscal, nós temos dois pontos. Primeiro, já se discute no Congresso a questão de limitação à expansão dos gastos. Ou seja, ainda que tenha uma flexibilização, que hoje não tem na PEC do teto de gastos, no arcabouço ainda também não será permitido esse aumento de gastos desenfreado. Ou seja, um aumento da tributação dos produtos da saúde podem refletir em eventual desabastecimento do SUS, né, e outros sistemas de saúde. Então, além disso, só outro ponto, a gente também, na hora que a gente pensa em relação à alíquota de 25%, hoje já se fala em 25%, né, startando a tributação a 25%. Mas talvez,
se o arcabouço fiscal for tão permissionário a ponto de permitir que esses gastos aumentem de forma demasiada, onde o governo vai buscar receita é via tributação. Ou seja, o que antes era 25 pode se tornar 26, 27, não temos um teto, e daí se tornar extremamente caro os produtos da saúde, que vão desde equipamentos, como a gente falou, complexos, até mesmo um medicamento simples, ou uma máscara, como tivemos na pandemia, ou até uma vacina. Então, acho que o que a gente está pleiteando na verdade, não ter um excesso de rigidez, mas permitisse uma flexibilização em situações essenciais e até mesmo extraordinárias, como tivemos na pandemia da Covid. Obrigado. Obrigado, Felipe. Gustavo? Só agradecer de novo a Abimed pelo debate, esse tema super instigante que precisa ser mesmo aprofundado e torcendo para que seja aprovada a reforma o mais breve possível, né? Exatamente, para que a gente diminua esse custo administrativo, principalmente, né? Bom, muito obrigado a vocês pela presença. Desculpe mais uma vez, né, o nosso pequeno atraso. E, infelizmente, não temos tempo para debate, mas ficamos à disposição para conversar aqui ao final. Obrigado.